MS Dia Preview, informação até você, eu falo nesse programa, uma das gratas surpresas dessa legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Beto Avelar, também líder do prefeito, e que passou no 2022 por um drama muito grande, ele vai contar para a gente um pouquinho disso, por isso o assunto também é saúde. E se fosse você, ficava no vídeo. Beto, obrigado aí pela vinda. Eu que agradeço. Nessa série aí do MS Dia, né, voltando, e era muito importante ter você que é um amigo e é uma figura de destaque aqui em Campo Grande. Tem passado um ano difícil, a gente vai falar dessa questão também. E também você poder falar também desse cenário político aí atual, você que é uma figura hoje, um player, né, alguém que participou ativamente da várias questões aí de Campo Grande nesses últimos anos. Primeiramente, eu acho que é inevitável que a gente entre já no assunto principal, né? E esse 2022 para ti é aquela máxima que muita gente fala, não basta um evento para mudar uma vida, né? E às vezes não só uma vida de toda uma família e tal. Você tem passado, você e sua família, por um verdadeiro drama, motivado por uma questão de saúde de um ente seu, um filho, por conta de um procedimento que seria simples e que acabou deixando ele no estado neurovegetativo. Conta pra gente um pouco disso. Então, Danilo, o meu filho, né, eu chamo ele carinhosamente de Juninho, tá? É o Roberto Júnior. Ele, há cerca de uns 8 anos atrás, ele teve um acidente, inclusive nesse acidente teve uma vítima fatal, que era o melhor amigo dele, que acabou falecendo num acidente automobilístico. Desse acidente ele fica com uma sequela? Ele teve rompimento de baço, não perdeu o baço, rompimento de diafragma e teve algumas fraturas no corpo. Dentro dessas fraturas, ele teve uma fratura no braço, onde foram colocados 2 pinos de platina nele, que com o decorrer do tempo, cerca de uns 8 anos, ele começou a reclamar de dor, reclamando que aquilo ali estava incomodando para dormir, primeiro para dormir, depois para fazer uma atividade física. E ele resolveu retirar esse pino, ou seja, teria que fazer uma cirurgia para a retirada desse pino. Ele coloca outro pino no lugar? Não. Fica com a calcificação. Já estava calcificado, fizeram radiografia, verificaram toda a questão e era simplesmente a retirada desses pinos. Ou seja, para Campo Grande, uma cidade que tem muito acidente de moto, a gente sabe o quanto que o trânsito é violento, né, tal. Então, assim, por ano deve ser milhares de cirurgias assim que são feitas, né? Os médicos aqui devem estar expert em tirar pino, em colocar pino, em cirurgia ortopédica, né? No caso dele, até teve outras complicações, né, por conta do acidente. Mas essa daí talvez fosse uma das menores. Sim. E aí ele vai agora em fevereiro desse ano para tirar o pino e aí deu a zebra. Sim, ele, para você ter uma ideia, ele conversou comigo a respeito dessa cirurgia, falou ele mesmo, com as palavras dele, que vai ser uma cirurgia simples, uma cirurgia rápida. E no dia 25 de fevereiro deste ano, no período da tarde, ele se dirigiu para o hospital, dirigindo o próprio veículo dele e levando a mãe, minha ex-esposa, como acompanhante dele para fazer essa cirurgia. Que é o que eles pedem, né? Para ficar lá alguém, né? Sim, pra acompanhar. E as informações, no início, umas informações um tanto quanto truncadas, foi aberta uma sindicância e fomos verificando depois com... Para o senhor, como que foi? O senhor deve ter tido contato com ele antes da cirurgia, falar boa sorte, tal, tudo. Aí depois disso, não chega mais notícia dele, aí a tua ex-esposa te comunica que ele estava muito mal, tal, e... Exatamente, que ele tinha... Ela me ligou, logo após essa cirurgia, no período da tarde mesmo, que ele teria tido uma parada cardiorrespiratória, chamada aquela parada de 2 ciclos, que é aproximadamente uns 6 minutos de parada. A princípio foi só isso que informaram, que teria ele ter descompensado durante a cirurgia e acabou tendo essa parada cardiorrespiratória. Ou seja, o que acaba gerando consequência para o corpo, você ficar com o coração parado e aí sem respirar também por tanto tempo. Né? Foi o que ocorreu uma lesão, essa lesão, por conta dessa lesão, hoje ele se encontra ainda hospitalizado,
nós tivemos situações muito complicadas, passou cerca de 50 dias no CTI, eles utilizam ali um termo de zerar, ou seja, ficou alguns dias apenas por aparelhos e vem tendo infecções, inflamações recorrentes e que até agora nós não conseguimos levar ele para casa ainda. Nós estamos buscando a chamada internação domiciliar, estamos preparando o home care, né? O home care é a aparelhagem, todos os aparatos em si, mas aquilo ali é uma extensão do hospital. Nós queremos levar ele para casa, porque o ambiente de um hospital é hostil. Ele é muito difícil até para a melhora dele, neurológica, clínica e tudo mais, infecções, um risco constante nisso. Então a busca nossa é por essa situação. Mas o grande problema de uma cirurgia que era para ser relativamente simples é a sucessão de erros médicos, que é isso que nos entristece, que nos deixa até certo ponto revoltados. Eu sou cristão, eu coloco tudo na minha vida, Deus na frente, mas é uma situação muito difícil porque depois, com o decorrer do tempo, a partir do momento que nós pedimos uma exibição de documentos, nós tivemos que ajuizar uma ação, aí nós somos descobrindo a sucessão de erros médicos. E eu acho que o principal de tudo isso, Danilo, que a saúde hoje é a questão mercantilismo, virou um mercantilismo. É nesse ponto que eu quero entrar, por exemplo assim, às vezes as pessoas votam, né, e depois acompanham pelos meios de comunicação os políticos, né? E o senhor, antes de ser político, foi um cara que trabalhou a vida inteira, né? Eu cheguei a fazer uma reportagem em vídeo, longa até, que contou a tua história. Você trabalhou de chapeiro, trabalhou na feira, vendendo porco, ajudou a tua família de todas as formas, fez a faculdade na raça, né? E depois se tornou advogado. Então foi toda uma trajetória até que depois, sendo escolhido pela população, você se torna político, vereador no caso. Mas no caso do teu filho, ele foi atendido pela rede pública, no caso. Sim. E aí, assim, na rede pública, na saúde pública do Brasil, a gente tem vários problemas. Do erro médico, que às vezes é cobertado por questões políticas, e os próprios meios de comunicação não dão muita ênfase nisso. A gente tem a judicialização da saúde, que é quando alguém não tem acesso a alguma coisa, ou até, nesse caso, tem, e aí tem que se questionar várias coisas, e a própria qualidade, né, tudo mais. O senhor, como um representante do povo, né, que também acolhe casos como esse e tal, como o senhor se viu nessa situação de estar do outro lado também, né? Porque foi um teste não só para o senhor, mas para toda a sua família, né? E é um teste ainda, né, contínuo, né? Porque vocês agora só na base da fé para acreditar que o Juninho vai voltar a estar como antes. Né? Sim, Danilo. Muitas vezes a gente tem uma ideia de fora, a gente não vivencia aquilo ali, mas hoje eu estando ali, ou seja, desde o dia 25 de fevereiro, nem um dia todos esses dias, desde o dia 25 de fevereiro, eu não deixei um dia sem estar fazendo ou um acompanhamento dele, ou no período da manhã, ou no período da tarde, ou no período da noite. O que a gente nota hoje é a falta de médicos. Existe uma falta de médicos muito grande. E no caso desse evento, Juninho, a defesa, no caso vocês, também questionam isso. Tanto o comportamento do médico quanto a falta de médico. Sim, a falta de médico a gente verifica no dia a dia. Mas o que é? Uma questão de falta de médicos, a má gestão desse dinheiro público. Muitas vezes é o maior orçamento, né? Não vem sendo utilizado corretamente. A falta de pessoas para atender, porque você não vai procurar o médico porque você quer ver lá se o médico é bonito, quer ver a cor dele, porque você precisa. Então, quando a gente vai numa situação dessa de médico, a nossa situação de paciente ou acompanhante, nós já estamos fragilizados. E muitas vezes a gente não verifica, desde uma direção de um hospital, desde de um técnico, eu não estou generalizando, eu não quero generalizar, porque tem muitos bons profissionais. Mas o sistema está ruim. Mas o sistema, ele deixa muito a desejar.
Então, a falta de humanização. Você tem que trabalhar, você tem que atender de uma forma humanizada. E isso, ele depende de um preparo, ele tem que ter uma qualificação para isso. Tá? É uma série de situações, então, é crônico esse problema da saúde pública, de estar um caos, a nível Brasil, nível de Estado, e também não vou, eu estou no município, eu sei que tem uma dificuldade, tem que melhorar muito ainda, mesmo eu fazendo parte da base do governo aqui, da prefeitura, mas eu sei que nós temos que melhorar. Porque as pessoas pessoalizam muito os problemas, né? Se é o político A que está no mandato, a culpa é dele. Se é o político B, a culpa é do outro. E nunca o problema é visto como problema, de uma forma, como o senhor falou, crônica, de uma forma que tem que ser visto como uma política de Estado, de continuidade, e até de admitir a falência desse setor, né? Sim, e nós ainda temos uma situação agravante, né? Nós passamos por uma pandemia, que essa pandemia aí ela acarretou uma série de fatores. Hoje, para você conseguir um exame, você entra num sistema de regulação, você precisa de uma cirurgia, as cirurgias mais simples que tem, você leva um certo tempo, e isso não deveria ocorrer dessa forma. Então, é um problema crônico que nós estamos passando e tem que estar olhando, muitas vezes, esse dinheiro que vem para esse setor que é primordial, que é a saúde, muitas vezes ele está sendo mal administrado. Na história da família do senhor, esse é o problema, o problema mais grave que vocês já enfrentaram? Eu nunca passei por um problema desse. A situação, teu filho sai para fazer uma cirurgia, ele sai guiando o próprio carro dele, 30 anos, ele foi quem me deu o meu primeiro neto, que é o Gabriel. Que ainda está sem saber, né, como que a situação aconteceu. No princípio, nós tentamos poupar ele, né, dessa situação de não levar ele para ver o pai, principalmente para o Estado, está entubado, o ambiente de um CTI muito complicado, mas chegou um ponto ali que o dia que eu mostrei uma filmagem dele, do nada, ficou alegre, foi um espanto tremendo para mim, mas depois fiquei sabendo, através da mãe dele, que ele, durante uns 10, 15 dias, por a gente não levar ele para ver o pai dele, ele estava achando que o pai dele tinha ido embora. Agora, nessa dificuldade toda que vocês estão enfrentando, testa muito o psicológico, o emocional, né, de todo mundo. O senhor também, que sempre foi um cara muito positivo, um cara do esporte, né? Como tem sido o apoio das pessoas que acompanham a sua jornada? Tanto quem votou em você, quanto quem não votou, quem trabalha junto contigo na Câmara, quem era da turma do futebol, pessoal da faculdade e tudo mais. Como que esse pessoal tem lidado com o senhor, que tem sido ausente, né, da vida pública e de muita coisa por conta disso? E é inevitável que seja, você sempre foi um ótimo pai, né, um cara de família. Danilo, no início, você começa, ou seja, as pessoas, a partir do momento que ficaram sabendo dessa situação tão grave do Juninho, né? Não só os amigos dele, como meus amigos, pessoas de todo o segmento, começaram um questionamento muito grande, questionando. E, por exemplo, para mim estar falando isso aqui, eu sei que é importante a gente falar, que pode ocorrer um erro médico, isso aqui pode, de alguma forma, evitar ou até mesmo amenizar alguma situação futura, mas para você que está vivenciando aquilo ali, é difícil você ficar repetindo toda hora, falando, contando. Então eu fiquei meio recluso. Algumas pessoas, elas podem até entender de uma forma diferente. Você não está dando uma atenção para uma determinada pessoa, e essa pessoa muitas vezes é até próxima. Mas a realidade é que você procura ficar recluso, procura ficar numa comunhão com Deus, comunhão com a sua família. E eu parei muitas vezes de ficar dando alguma resposta ou atendendo um telefonema, porque aquilo ali faz mal para a gente. Fica mal toda hora você falando e você contando o mesmo assunto, mas
Eu sei que é importante a gente debater isso. Tá? Correu muita coisa errada nesse procedimento, que era para ser um procedimento muito simples. Que é um procedimento de retirada de pino do braço, sim, que seria mais ou menos uma anestesia local, tal, algo que não demoraria muito, no caso? Sim. A informação que essa não seria uma anestesia geral. Eles falam bloqueio. Eles vão fazer um bloqueio e a anestesia seria aplicada naquele próximo determinado órgão ali. Não foi feito dessa maneira. Tá? Foi dada uma anestesia geral no meu filho. Segundo informações de outros profissionais, eles acreditam que esse profissional ele apertou demais na mão, a dose foi uma dose excessiva. Esse profissional, que é o anestesista, ele se ausentou da sala de cirurgia e existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que o anestesista ele é obrigado a permanecer desde o início da cirurgia, ou até antes, ele que faz a entrevista com o paciente, até o pós-operatório. Ele se ausentou da sala de cirurgia. Daí, o que acontece? Quem foi verificar essa bradicardia do meu filho foi uma enfermeira circulante, que não deveria ter sido ela. Existe uma enfermeira que fica responsável para monitorar todo o aparelho que vai dar medida nos sinais vitais dele. Essa enfermeira também não estava no local que ela deveria estar. E quando eles verificaram essa questão da parada do meu filho, eles dão um alerta para todo mundo, ou seja, gritaram parada cardíaca, parada, todo mundo, o protocolo é para o que está fazendo e vem para a ressuscitação. E aí é um outro erro do cirurgião, que já estava com 10 minutos, ou seja, estava com o meu filho com o braço aberto, que ele deveria ter iniciado, já que o anestesista não estava na sala de cirurgia. Ele era a autoridade médica. Ele era a autoridade máxima ali médica máxima ali naquele momento, e ele tinha que ter parado todos os procedimentos, já que houve uma descompensação nos sinais do meu filho, para e vai fazer a ressuscitação. Não, ele mandou a enfermeira ir atrás do anestesista. Isso leva um certo tempo. Que horário era do dia, mais ou menos? Por volta das 13h30, mais ou menos. Numa sexta-feira. Vocês não era meia-noite, vocês não eram uma sequência de várias cirurgias que o pessoal teria feito. O problema da sexta-feira, 13, aí entra uma outra questão que eu toquei no início, que é a saúde vira questão mercantilista. Vira negócio. Vira negócio. Então, nessa ação de exibição de documentos, nós conversamos, nós solicitamos essa documentação e fomos olhar o contrato entre essa instituição, esse hospital, que foi feita a cirurgia do meu filho, e a empresa de anestesia. Não foi a empresa daqui de Campo Grande, quem ganhou a concorrência nesse hospital foi uma empresa do Rio de Janeiro. E como é que funciona isso? Essa empresa do Rio de Janeiro manda um profissional para Campo Grande e esse profissional é obrigado a ele passar uma semana trabalhando aqui numa escala de 12x12. Então veja bem, 12x12 sem intervalo intra-jornada. Uma jornada totalmente irregular. Hoje na CLT ela estipula que uma jornada normal é de 8 horas, 44 Sim. semanais. Você pode até fazer uma jornada de 12 horas, desde que você tenha um descanso de 36 horas. Não, mas era uma semana inteira de 12x12. Veja a atividade que é um anestesista. Que está lidando com a vida. Lidando com uma vida, atenção, uma tensão muito grande que você está fazendo ali. Então, esse anestesista, ele é culpado. Mas a instituição que fez esse contrato, também, se ela não é tão culpada, ela é culpada também. Então, durante tudo isso, eu fiquei afastado da parte legislativa. E para saber como foi toda essa dinâmica, foi baseado em entrevistas? A parte jurídica de vocês interpelou o hospital para poder saber? Primeiro foi abrir uma sindicância. Entendi. Foi tomada a oitiva interna, eles não passaram as oitivas para nós, eles simplesmente passaram uma conclusão
que uma anestesista, que não ocorreu erro nenhum, que num procedimento cirúrgico, isso aí pode acontecer comigo, com você. Mas como advogado, você não sabe que isso é conversa fiada, né? Vamos supor, morreu alguém. Aí você fala, não sei quem que atirou, não sei, ele caiu ali, estava um tiro. Já raciocinamos dessa forma. Você tem um dano, claro, né? Que é o caso da saúde do... Então, nós entramos com a ação de exibição de documentos para verificar essas oitivas e também nós representamos criminalmente na Polícia Civil e ali na Polícia Civil eu pude acompanhar todos os depoimentos. E o que acontece ali? Algo que poderia ser muito mais transparente se tivesse uma câmera, por exemplo, dentro da sala de cirúrgica. Que é o projeto que eu apresentei agora na Câmara dos Vereadores, buscando isso. Porque você tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Todo lugar. Todo lugar. No jardim vai ter uma câmera para ninguém roubar uma mangueira. Agora, numa sala de cirurgia, onde define vida, onde define sequela, tudo mais, você não ter... A câmera eu acho que até para o médico, para ele tem um procedimento que ele tem que seguir, para ele é importante isso. Sim. Chegou, olha, o paciente, você vai ser monitorado por câmera. Eu não quero que seja disso aí. Você vai fazer um termo e tudo bem. O senhor apresentou com um projeto de lei. Sim, dessa forma. O teu retorno à Câmara. Dessa forma, eu vou lutar para que seja uma lei municipal. Para que seja uma lei municipal. E qual que é o trâmite que passa esse projeto para que isso se torne uma realidade? Esse projeto já foi apresentado, vai passar pelas comissões, ele vai entrar na pauta da Câmara e depois vai ser posto em votação. Posto em votação, se for aprovado, ele vai para a sanção da prefeita, que ela pode ou sancionar ou vetar o projeto. E depois ele retorna para a Câmara, que a Câmara também tem o poder de seguir a sanção ou o veto, ou simplesmente isso aí. Então, tem uma possibilidade de pedir um regime de urgência para esse processo ele andar mais rápido. E eu vou... O senhor tem conversado com outros pares, com a própria prefeita sobre isso? Já conversei com a prefeita, ela sabe desse problema, sabe desse projeto que eu apresentei, já conversei com os outros vereadores. Tem alguns médicos que ainda têm uma resistência com relação a isso, mas eu tenho toda a legitimidade do mundo para entrar com esse projeto. E, fora tudo isso aí, que sirva de exemplo, né? Porque, na minha concepção, se lá na frente, com essa questão das câmeras, se você salvar uma vida, ou por uma família não passar o que eu e a minha família estamos passando, já vai valer muito a pena. E eu acho que esse é o meu papel de legislador. E como que foi para o senhor voltar para a atividade de vereança? Né, mantendo ainda, né, todo o trabalho que o senhor tem que ter com relação ao Juninho. Eu desempenhava um papel fundamental ali na Câmara, que é a questão de líder do Executivo. O senhor está licenciado nessa função hoje? Pretende voltar? Não. Eu acabei, nesse interim, tinha um vice-líder, esse vice-líder ele vinha desempenhando o papel. Eu estava acompanhando as sessões de forma remotas, mas eu não tenho vergonha de falar que nesse tempo que eu passei, eu acabei desenvolvendo um quadro de depressão. Busquei tratamento psiquiátrico, psicológico, o baque é muito pesado, é uma situação que você vê teu filho naquela situação ali, a gente não tem palavras para descrever a situação. Então, você começa 1, 2, 3 horas da manhã, você acorda... Que muda sono, vai né? Tudo. E... As notícias também, né? Expectativa por notícia médica. Sim. Também o embate dessa questão da investigação, né? Que não é simples. Simples. O ambiente, todo dia você naquele ambiente, ver teu filho naquela situação. O filho dele é uma pessoa, uma criança que é muito apegada comigo e... Tudo vem conspirando para esse problema. Mas hoje, graças a Deus, através de tratamento, tomando medicação, tudo certinho, e estou tentando reiniciar essa minha vida. Já voltei às sessões da Câmara e voltei dessa forma. Eu tenho que fazer alguma coisa, algo mais
principalmente nessa questão, que é uma questão muito grave, que dói demais e que só você vivendo ali para saber o que isso aí causa para a tua família. Esse algo mais me envolve também toda a tua equipe, né? Que tá, uma família também, que estão abraçados contigo. E aí, do gabinete, né, também vendo essa situação, surgiu a ideia do senhor trabalhar também mais em prol das vítimas de pessoas que passam por drama de erro médico e tudo mais. Sim, Como que está essa ideia, esse projeto aí que vocês querem fazer? Danilo, como funcionaria? Eu tenho ideia de fazer uma associação para vítimas de erros médicos. E essa associação, eu na condição de advogado, muitas vezes as pessoas, não é só a parte psicológica, a parte... todo, é de você ser acolhido. Aí a gente volta naquela questão da humanização. Então é um psicólogo, é uma parte jurídica. Essa parte jurídica é uma dificuldade muito grande. Conversando com um juiz ali, para você ter uma ideia, hoje em dia é difícil muitas vezes para o juiz ele definir um determinado perito ali por conta, me perdoem os médicos, mas existe um corporativismo muito grande. Existe um corporativismo e muitas vezes você entra com um procedimento e acaba dando em nada. Então eu acho que isso não tem. Você tem que ter uma ótica que é nos mínimos detalhes que você vai verificar se houve ou não um erro médico. Então, parte psicológica, um próprio médico para verificar, para estar te auxiliando, você ter uma pessoa que vai fazer, um assistente numa perícia, a parte jurídica. E doa quem doer. Se você cometer um erro médico, toda a você instrução tá para as pessoas. Sim, né? Porque tem família humilde, por exemplo, muito leigo, muito leigo. Você vai chegar... Muitas pessoas, quantas vidas já foram perdidas aí e por erro médico. E se é erro médico, ele tem que ser responsabilizado. Em qualquer área, né? Qualquer Ou área. na OAB também, se o advogado errar e ficar comprovado que ele prejudicou o cliente, que foi uma coisa de dolo e tudo mais, com certeza. A instituição vai afastar ele, com vai caçar a licença. Para você ter uma ideia, eu fui fazer a representação, não, é uma lesão corporal grave culposa. O que dá uma lesão corporal grave culposa hoje no nosso judiciário? Você vai pagar a cesta básica? Você vai pagar um determinado valor para uma determinada instituição e acabou o processo? Mas espera aí, num caso desse, do anestesista, que existe uma resolução federal que estipula, espera aí, você tem que ficar aqui do início até o final, você tem que acompanhar teu paciente. Eu me ausentei. Danilo, é a mesma coisa que eu pegar meu carro aqui e falar assim, não, vamos tirar um racha aqui? Vamos tirar um racha, tá? Daí, no racha, há uma tragédia lá, você acaba matando alguém. Você queria matar alguém? Não, você não queria. Mas você assumiu o risco. Então, isso é o dolo eventual. Não é culposo. Tem situações que não é culposas. Por quê? Porque você sabia, o procedimento é esse, o protocolo é esse. E assim como a empresa que contrata e bota uma escala absurda dessa, também ela assume o risco, de certa forma. Com certeza, e vai ser responsabilizada. Talvez se não fosse com o seu filho, a próxima cirurgia estaria fatidicamente fadada esse destino. Né? Isso dá uma revolta muito grande e nós temos que fazer alguma coisa. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Isso é importante a gente contextualizar, Beto, num país onde os planos de saúde aumentaram absurdamente nos últimos anos. Sim. Muita gente tem que depender do SUS, e aí ao depender do SUS merece, até porque paga muito imposto para isso, é a maior fatia do orçamento público, e aí se depara com um setor em falência, tem gente que fala em privatizar acho que seria mais temerário ainda num país de tanta desigualdade. Né? Danilo, eu acho que hoje... Que não pode fazer mal feito. Eu acho que hoje, eu estava olhando alguma coisa, acho que gira em torno de 39, 40 e pouco % de planos de saúde. As pessoas está mais ou menos nesse patamar hoje da população. Então, 39% da população tem plano de saúde. Teria plano de saúde. Às vezes até um plano de saúde parcial, né? Não um plano de saúde total, né? Sim. Mas aí vem uma outra questão. O SUS, a prefeitura, muitas vezes esse profissional ele não quer trabalhar, muitas vezes uma carga até mesmo elastecida, né?
e ganhando não tão bem. Daí vem os planos de saúde. Para você ter uma ideia, o neurologista que hoje está atendendo o meu filho, na ocasião, quando eu fui conversar com ele teria possibilidade de ter fazer uma visita ou mesmo me fugiu o termo agora, ou seja, para mim levar meu filho lá uma visita no consultório dele, uma consulta no consultório dele, seria para setembro, outubro. E depois tudo bem, tudo isso que eu te falei aí, ano e tudo, ele entendeu a situação e a gravidade. No pronto-socorro não tem neurologista, né? Não tem. Muitas vezes dá uma lesão grave disso aí, num acidente, não tem esse profissional vai necessário, especializado, aí o clínico geral dá conta disso. O intensivista que está ali, e é essa situação. E ele segue o protocolo, ou seja, o protocolo, uma parada, colocar gelo durante tanto tempo na cabeça, entuba, então tem todo um protocolo. Mas hoje os próprios profissionais eles estão fugindo dessa questão de SUS, ou mesmo de uma prefeitura, essa falta de médicos e até mesmo de alguns planos médicos por conta do rendimento. O mercado vem de encontro a isso. Mas no que envolve a saúde pública, né, aí tem que ter alguma regulação, alguma ação, às vezes eu não digo nem só de local, né, mas também em nível nacional, né? A Anvisa está de olho nisso, o Ministério da Saúde. O que eu quero deixar bem claro nessa situação, isso que a gente vem buscando, é de forma alguma generalizar. Eu devo a vida do meu filho aos intensivistas desse CTI. Não vamos falar nada da cirurgia, é uma situação. Mas hoje meu filho, se ele ainda está vivo, tudo bem que ele está hospitalizado, mas eu devo a esses profissionais, desde técnico, enfermagem, enfermeiros, todos que vêm acompanhando meu filho nessa trajetória. Devo muito também a esse neurologista que pegou o caso do Juninho e, segundo ele também, de uma forma humanizada e sensibilizada com a situação, ele diz assim, eu não paro de pensar um minuto para Deus dar sabedoria para ele. Então tem muitos profissionais muito bons, mas tem erros. Agora, Beto, a gente está chegando aí perto de uma campanha eleitoral, né? E na campanha eleitoral as discussões, em vez de ser sobre os problemas da cidade, os problemas do Estado, os problemas do país, acabam virando sobre o personagem A ou B, sobre escândalo disso, escândalo daquilo, e muito se atrapalha depois na condução de políticas públicas, não se tratar as coisas com prioridade, né? Entre os parlamentares, entre os governantes e tudo mais. Como que você vê, estando diante de um problema tão grave, né, de uma questão tão crucial para a vida de todo mundo, porque qualquer um podia estar naquela situação, né? Essa alienação que a política tem às vezes, especialmente no período eleitoral, ou durante mandato, onde às vezes só a preocupação é a infraestrutura ou outras questões, né? A própria imprensa também tem meia culpa nisso, né? Porque se não melhorou até agora a saúde é porque não houve uma pressão, de certa forma, dos veículos de comunicação, da própria população também omissa, para que se ocorresse essa mudança. Mas só administrando o caos, administrando. E o que é importante não é discutido. Sim, né? Eu falo disso porque a gente está em Campo Grande, mas, por exemplo, assim, nesse retorno do MS Dia, chegou convidado aqui a falar de drama de quem mora em Itaquiraí, Mundo Novo, ter que entrar numa ambulância expressa para ser atendido só em Dourados, né? E aí às vezes estão numa situação grave, ou fazendo um tratamento de hemodiálise fora da sua cidade e tudo mais, né? E são questões às vezes que se melhorasse um pouquinho, mudava totalmente a vida de quem passa por essa situação mais grave, né? E tem dinheiro para isso, né? A questão é a aplicação e como é tratado o setor, né? A má distribuição e muitas vezes até o ente público ali, ele está ali para servir e muitas vezes ele quer se servir, né? Então isso é muito grave. A outra situação, que nem você tá me falando, são os projetos, e hoje parece time de futebol. Está polarizado
a nível federal... O senhor sempre foi polarizado. contra isso, né? Você Totalmente. Ganhou a eleição para vereador, você tendo uma política autêntica, né? Conversando com as pessoas, ouvindo. Andando, conversando, apresentando projetos, você fazendo a boa política. Mas hoje, a nível federal está polarizado, a nível estadual aqui... Estava tranquilo, mas Tava começou a ficar tranquilo, polarizado. daí já foi o que é importante, que são planos, propostas do governo, deixam de jogar nas 4 linhas, como dizem, né? Aí o assunto vira outro. E daí vira outro, e não é isso. A população também, ela não quer isso. Ela não quer, ela já... Está sofrida. Né? Está sofrida, e chega um ponto ali e fala, pô, não é isso que eu quero. Você vai abrir a televisão, briga, vai outra, então não é isso. A população, e principalmente agora, que seria debate, que você quer ver uma proposta, quer ver alguma coisa, você não está vendo isso. É triste. Olha, obrigado. Toda a sorte do mundo aí nesse retorno, tanto também para a recuperação do Juninho, e parabéns aí pela tua fibra, pela tua luta, que é da tua história, tudo isso, né? Mas agora eu acredito que o teste seja até mais forte, maior, e não só para o senhor, mas para a família, para a tua equipe também. E aí só se apegando em Deus mesmo, né? Não tem jeito. Danilo, a gente fica buscando o porquê, por que aconteceu isso aí comigo? Por que vai acontecer com o Júnior? Juninho, um menino, se você vê os amigos dele, todos que vão lá, que foram visitar, pô, o Juninho ajudou esse, ajudou aquele, aconteceu isso aí, aconteceu. Isso aí não volta atrás. Mas eu estou com muita esperança na recuperação dele, quero levar ele o quanto antes para minha casa, para que ele continue com o tratamento, a fisioterapia dele, o fono, a nutricionista, os médicos, ou seja, fazer isso. E, por ser cristão, eu acho que sempre a última palavra é de Deus. E eu sei que Deus sabe. Isso aí aconteceu até um fato nesse acidente. Eu vou até... Sei que está... Não, sem problema. A gente tem tempo. Quando aconteceu aquele acidente, há 8 anos atrás, e daí o Juninho muito mal no hospital e precisou de que tivesse doadores de sangue. E meu filho, o outro filho, o Vinícius, chegou e colocou nas redes sociais lá que o Juninho estava precisando de sangue. E foi uma coisa assim, diz que na Santa Casa lá em Hemosul, diz que nunca viram aquilo, tanta gente doando sangue. Chegou a faltar as placas, um negócio para armazenar isso lá na Santa Casa, de tantos doadores que passaram naquele dia para doar sangue para o Juninho. E numa cirurgia longa dele, eu falava, pô, pai, traz meu filho de volta aqui, né? E falei, pô, ele é especial, olha o que está acontecendo aqui com um simples caso de doação de sangue. Então eu espero isso, tenho conversado muito com Deus, pedindo um propósito para a vida dele, para a vida do Gabriel, do seu filho, e que ele possa recuperar e ficar entre a gente e levar uma vida normal ali. Mas sempre respeitando, né? A palavra de Deus é o que ele decidir, a gente vai. Eu espero que seja dessa forma. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, está lá todas as entrevistas. Até a próxima.